Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. E como de sempre, né, eu vou ler os avisos, que é importante a gente estar sempre retomando esses avisos para a gente estar informando e trazendo mais pessoas para a nossa casa. Todas as segundas-feiras nós temos atendimento fraterno, que é a partir das 7h15 da noite. Vai das 7h15 até as 7h50. E nas segundas-feiras nós temos passes que se iniciam às 7h30 até às 7h50. E às 20 horas, nas segundas-feiras, nós temos a leitura do Evangelho. Esta semana nós encerramos o capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo. E nós vamos, semana que vem, já começar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, como nós falamos ontem, nós vamos colocar os primeiros itens no grupo geral para que quem vier na segunda que vem possa estar acompanhando a gente na reflexão, na leitura, oferecendo contribuições, ajudando a nossa reflexão e a nossa ampliação do entendimento. E às terças-feiras nós temos passes a partir das 19h30 até as 19h55. E às 20, às 8 horas da noite, nós temos palestras. Aos sábados nós temos a yoga, que começa às 9 da manhã até às 10. Quem gostar desse tipo de atividade, tiver interesse, de trabalhar o corpo, a mente, o relaxamento, a concentração, é só dar o nome ali para o Eduardo ou procurar a Simone. E aos domingos nós temos evangelização infantil, que atende crianças de 5 a 8 anos. Começa às 9h30 da manhã até às 11, atividade com as crianças. E às 9 da manhã às 9h30 são passes. E tem também uma palestra aberta aos domingos. Então, para quem não pode estar vindo nem de segunda, nem de terça, tem a opção de vir no domingo para assistir a palestra das 9h30 até as 10h30 da manhã com o Richard. Nós temos ali na recepção uma caixinha de perguntas para que, caso você tenha alguma dúvida sobre a doutrina, sobre mediunidade ou algum fenômeno o qual você esteja passando, você pode escrever a sua dúvida, não precisa se identificar e colocar na caixinha que fica ali na recepção com o Eduardo. Nós temos aqui nossa campanha de alimentos, porque sempre tem alguém precisando, eles vêm, batem a porta, e é sempre bom a gente ter ali uma reservinha de alimentos para estar oferecendo a todas as pessoas que nos procuram. E nós temos à disposição de todos empréstimos de livros, Então, temos vários títulos entre romances e doutrinários que estão à disposição de todos, Nessa era de tecnologia, os nossos livros estão ali, mas não estão esquecidos. Estão ali à disposição de todas as pessoas que gostam de ler. Então, neste momento, vamos iniciar a nossa conexão espiritual. Vamos fechar os olhos e elevar nossos pensamentos. E agradecer a Deus pelo dia que tivemos hoje, por todas as situações que nós passamos, pelas intuições, pela proteção, pelo livramento. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigado, Pai Eterno, por estarmos aqui neste momento. Permita, Senhor, que o Evangelho desta noite, que a mensagem trazida, seja significativa de alguma forma e venha contribuir para o nosso crescimento, para a nossa meditação, para o nosso equilíbrio, para a nossa tomada de novas decisões. Permita, Pai Eterno, que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, esses amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, que eles aqui nos envolvam com sua paz, com sua luz, que eles possam, neste momento, se conectar mais fortemente conosco,
para que possamos sentir a sua presença, a sua vibração, seus pensamentos, suas inspirações. Permita, Pai eterno, que nós, nesta noite, possamos receber a paz a qual viemos buscar. O refazimento da saúde física, da saúde psicológica, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Que possamos, Senhor, por sua misericórdia e suas bênçãos, receber a paz, a serenidade e o equilíbrio que tanto precisamos. Abençoe a nossa noite. Abençoe, Senhor, a nossa saúde material, a nossa saúde física. Envolva também, Pai eterno, todos os nossos amigos espirituais que estão aqui neste momento, que vierem em busca de luz, que vierem em busca de renovação e de paz. Para que eles, assim como nós, recebam o seu amor, a sua paz. Abençoe nossa noite, abençoe o nosso encontro. E que tenhamos, Pai eterno, uma boa reflexão, de entendimento, e que possamos renovar as nossas mentes e os nossos pensamentos, hoje e sempre. Assim seja. Então hoje, vou continuar falando sobre ele, né? O nosso livrinho de mensagens da coleção Fonte Viva, que é o Vinha de Luz. Esse livro Vinha de Luz, ele foi escrito por Chico Xavier e foi editado pelo Espírito Emmanuel. E nós já estamos na lição número 13, né, que ela se chama Não Confundas. E é interessante que nas mensagens que Emmanuel traz aqui, ele sempre, como diria o Marcos Milan, ele sempre vem puxando as nossas orelhas, né? Por alguma razão, alguma atitude que a gente costuma ter frequentemente. Então, Emmanuel, ele sempre vem ali, ó, trazendo para nós um alerta, né? Nos dando ali um safanão para a gente acordar na vida. Então, vamos ver hoje o que Emmanuel nos traz, né? Qual será a advertência de hoje? E é interessante que essa lição número 13, a Não Confundas, ela traz assim como ponto principal o perigo da fé cega. E também o perigo da idolatria religiosa. E Emmanuel, ele fala assim para a gente dar mais importância à essência, aos ensinamentos. E ele então sugere que a gente utilize a fé raciocinada. Então ele diz assim que, ao contrário da fé cega, que nós tenhamos a fé raciocinada. E que, ao invés da gente idolatrar, que a gente dê importância, que a gente centralize ali os nossos esforços nos valores contidos na mensagem, principalmente quando a mensagem se refere aos ensinamentos cristãos, aos ensinamentos tragos por Jesus. E Emmanuel também ele vem contribuir com alguns conhecimentos da doutrina espírita, não é? Em que a doutrina espírita pode nos auxiliar a vencer a idolatria e essa fé cega, né, que atrapalha tanto nossas vidas. Então, primeiro vamos conhecer a mensagem. A mensagem número 13, não confundas. Então começa com um trecho de Romanos, né, da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 10, que é o versículo 11, que diz o seguinte: Não confundas.
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo, Romanos, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar da religiosidade. E daí, os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana. E por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus, em que o objeto centralizas a tua crença, meu amigo. E recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Então, essa é a advertência de Emmanuel hoje, né? Então, vamos por parte, por trechos, né? Então, Emmanuel começa assim: em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. E espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Então, somente nesse trechinho, já nesse início, ele nos alerta contra a idolatria de formas externas de fé. E nós sabemos, né, então, quem já está na doutrina há algum tempo, que lê as produções, lê os livros espíritas, nós sabemos que o espiritismo, ele nos orienta que a nossa fé, ela não deve ser cega, ela deve ser racional. E quando ele diz racional, né, aí o racional a gente lembra da razão, ou seja, a gente precisa usar a inteligência, a gente precisa questionar, a gente precisa buscar o porquê das coisas. E além disso, ele fala que, o Espiritismo diz que, além de uma fé racional, a nossa fé ela precisa ser ativa e centrada nos valores de Cristo. E não em rituais, nem em pessoas. Então, a nossa religiosidade ela não pode estar baseada nas pessoas e nem nos rituais. Mas sim, ela precisa ser ali observada, questionada, movimentada através do nosso trabalho e focada nos ensinamentos de Jesus, não em pessoas, não em rituais. E como Emmanuel disse nesse pequeno trecho, nós sabemos que existem muitas formas
de fé nos diversos ramos do próprio cristianismo. Só que essa diversidade de conceitos, de modos, de se fazer, de se estar no cristianismo, ela pode nos levar à desilusão quando a gente, dentro desse movimento, espera a perfeição dos instrumentos humanos. E é por isso que nós precisamos focar apenas nos ensinamentos de Jesus e não nas pessoas. E esse trecho também ele fala sobre a fé verdadeira, né? Novamente ele fala, não apoiar a nossa fé em pessoas ou em fórmulas. É preciso que nós usemos, né, a fé raciocinada, a nossa razão, para que a gente compreenda o que está acontecendo. E compreender profundamente os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Porque o que nós vemos hoje? Nós vemos muitas pessoas falando de Jesus, muitas mensagens falando de Jesus, pessoas com o Jesus na cruz, no crucifixo, pendurado no pescoço, na medalhinha, na camiseta. Tá, mas será que realmente essa pessoa ela está ali praticando os verdadeiros ensinamentos de Jesus? Será que ele traz realmente, através das suas ações, da sua vivência, essa verdadeira mensagem que Cristo teve? Ou é só uma opção de fachada, uma opção de se sentir parte de um grupo? Então, Emmanuel, ele nos coloca essa reflexão. E ele ainda fala também que quando a gente está ali desenvolvendo a nossa fé através da razão, essa fé raciocinada, ela combate a confusão espiritual. E a fé raciocinada ela é um caminho seguro para que a gente tenha uma espiritualidade lúcida e firme. Então, quando nós temos uma fé questionadora, uma fé que pesquisa, uma fé que vai em busca do porquê se crê, nós estamos automaticamente ali combatendo não só a idolatria, né, como o fanatismo. E a doutrina espírita também, ela nos ensina também sobre o médium, né? O médium. E muitas vezes, quando nós frequentamos o centro, nós temos a mania, né, de endeusar o médium. Ou então, quando nós vemos na rede social, na internet, ai, tal médium é famoso, ai, tal médium faz isso, ai, tal médium, nossa, ele é muito potente, ele é muito bom. E a gente endeusa a pessoa. E Emmanuel, ele vem falar sobre isso também, que o médium, o que ele é? Ele é apenas um instrumento. Ele está ali prestando um serviço espiritual. E não é só isso, ele é um instrumento falível. Então, não existe um médium 100%. Se nós pegarmos os livros dos médiuns, ele nos esclarece muito bem sobre isso. Então, quem quer saber mais sobre médium, a indicação de hoje é o livro dos médiuns. Então, esse médium ele é um instrumento falível e que a nossa fé não tem que estar depositada nessa pessoa, no médium. A nossa fé ela tem que estar na mensagem. E, utilizando a nossa fé raciocinada, ver que tipo de mensagem é essa. Essa mensagem fala de Jesus, mas será que ela traz realmente os ensinamentos de Jesus? Porque muitas vezes o nome Jesus está lá, mas quando você para analisar a mensagem, não tem nada a ver com o que o Cristo nos ensinou. Então, Emmanuel, ele ressalta e ele bate muito nesse ponto, para que a gente analise e compare realmente, para ver se é isso que Jesus nos mostra, isso que Jesus viveu e quer que nós o sigamos. E muitas vezes, quando a gente está ouvindo as palestras, e os palestrantes falam sobre Jesus, quando a gente está iniciando no Espiritismo, a gente acha até estranho, né? Mas por que fala tanto de Jesus, né? Por que Jesus? Por que ele é o ponto principal? E aí nós voltamos de novo, né, aos nossos livros de estudo. Agora vamos nos referir ao Livro dos Espíritos,
que os espíritos, eles nos ensinam que Jesus é o ser mais perfeito que pisou neste mundo. Então, assim, qual é o ser humano mais perfeito que viveu neste mundo? Foi Jesus. Jesus, nosso Pai Celestial, ele ofereceu Jesus aqui como ser mais perfeito. E se nós queremos nos melhorar, nos transformar, qual será então o nosso exemplo? Jesus. É por isso que nós falamos tanto em Jesus. E outra coisa, o Emmanuel também fala sobre mediunidade, né? Então, como eu falei que a mediunidade, ela é um serviço espiritual. E ela, como um serviço espiritual, o médium ele não pode utilizar a mediunidade como um pedestal de autoridade. Não, a gente tem que aceitar tudo que esse médium fala. Não porque ele é um bom médium, não porque ele é potente, não porque ele tem muitas faculdades. Ele tem a psicofonia, a psicografia, a psicometria, clarividência, clareaudiência. Nossa, ele é muito potente. Então, ele não pode ser um pedestal de autoridade, porque a nossa autoridade é um só, é o Pai Celestial, que é o Criador de todas as coisas. E aí a gente fala, mas como assim, né? Você falou dessas faculdades, mas será que esse questionamento, ele se aplica também àqueles super médiums que a gente vê na internet, esses médiums, né, tão famosos, esses excelentes médiums? Mas aí eu devolvo a pergunta para vocês. O que é um excelente médium? Será que um excelente médium é esse que coleciona muitas habilidades, muitas capacidades? E voltando novamente aos estudos da doutrina espírita, a gente aprende que o médium, a sua qualidade, um bom médium, um excelente médium, não está exatamente ligado na intensidade ou no tipo de mediunidade que ele tem. Então, não importa se é forte, se é fraca, se ele psicografa, se ele fala através da psicofonia, ou se ele toca nos objetos e sente ali toda a história das pessoas que tiveram contato com esse objeto, que é através da psicometria, ou se ele vê, ou se ele ouve, não importa. A verdadeira qualidade do médium está na qualidade do seu caráter, que é o que a gente fala sempre sobre a qualidade moral. Então, a verdadeira força do médium, a verdadeira qualidade do médium está ali na sua moralidade, no seu caráter. Né? Então, qual seria o médium perfeito, segundo a doutrina espírita? Não existe. Não existe médium perfeito. Né? O termo mais adequado para a gente falar sobre médium seria um bom médium. Então, o que seria então um bom médium? Um bom médium é aquele que, simpatizando com os espíritos superiores, por sua qualidade moral, né, pelo seu caráter, ele tem sido menos enganado. A doutrina diz menos enganado. Então, não existe aquele que nunca se engana. Então, por mais assim, equilibrado, bondoso, humilde, caridoso, simples de coração, que seja benevolente, que ame o próximo, que seja paciente, sincero, que tenha desprendimento material, ainda assim, né, ele ainda corre o risco de ser enganado. Então, por mais as suas melhores qualidades, então ele vai ser menos enganado. E já que é assim, o que seria esse melhor médium, né? Um bom médium? Então, seria aquele que atrai os bons espíritos através da sua afinidade em relação às suas qualidades. E essas qualidades que ele tem o auxilia a sintonizar com os espíritos superiores. Né? Então, a qualidade da mediunidade, ela não está ligada à intensidade. Ela não está ligada ao tipo de mediunidade que você tem, mas sim à sua qualidade moral.
Então, um médium que ele consegue se conectar, se sintonizar com os bons espíritos, por causa da sua conduta elevada, por causa do seu trabalho no dia a dia, por causa das suas relações pessoais, ele está ali mais em contato com os espíritos superiores, e ele tem menos chance, ele está ali menos disponível, menos suscetível à influência dos espíritos inferiores, dos espíritos enganadores, dos espíritos zombeteiros, né? Como diria lá o programa do Chaves, né? A bruxa do 71, dos espíritos zombeteiros. Então, aquele que tem uma boa qualidade moral, ele está menos suscetível a essas influências negativas. E o Espiritismo, então, ele traz ali um auxílio dizendo que, como é que a gente pode fazer tudo isso? O Espiritismo nos orienta, através do estudo, através do desenvolvimento da nossa razão, da nossa inteligência, e pela prática do bem, né? Praticando o bem, esses são todos os antídotos que nós podemos utilizar contra essa desilusão, né? Exigir de pessoas humanas qualidades que elas ainda estão buscando, né? Idealizando os seres perfeitos, idealizando médiuns perfeitos. Então, através desse estudo, nós vamos compreendendo melhor as pessoas, o mundo, a nós mesmos, as nossas faculdades, a manifestação espiritual, né? Nós vamos aprendendo e nos desenvolvendo cada vez mais. E então, Emmanuel, ele continua em sua mensagem falando o seguinte, que em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentido rudimentar da religiosidade, e daí, desastres do coração. Então, ele quer dizer aqui, nesse trecho, que muitas pessoas, quando embarcam ali na religião, elas buscam apenas satisfação pessoal, né? E quando nós entramos numa religião com esse interesse, com certeza nosso destino será essa desilusão, esse desastre do coração. E Emmanuel, ele alerta que o verdadeiro discípulo é aquele que compreende que o humano é falho, que ele é um ser em construção, que ele é um ser em refinamento, né? Então, as pessoas, elas têm em si suas falhas. E se nós voltarmos às lições de Jesus, Jesus ensina que nós precisamos ser compreensivos, tolerantes e, acima de tudo, perdoar. Quantas vezes? Infinitamente. Porque as pessoas estão ali no seu processo de crescimento. E que o verdadeiro espírita, né, é aquele que ele é reconhecido por sua transformação moral. Ah, mas todo espírita é perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas ele está num esforço constante de mudança. Ele está ali num esforço constante para reconhecer quais são as suas más inclinações, domá-las e superá-las. Então, esse esforço de olhar para dentro de si e procurar se renovar é o que traduz ali, o demonstra e nos apresenta o verdadeiro espírita. E, além disso, né, a gente volta a falar sobre a prática da caridade, né? Praticar com desinteresse, né? Sem esperar recompensa. Porque quando nós fazemos o bem em busca de algo por trás, nós estamos ali barganhando, né? Então, quando nós barganhamos, nós estamos exercitando uma fé egoísta.
E essa fé egoísta, ela é incompatível com a caridade. E nós sabemos que a caridade ela é importante, não para quem recebe, mas para nós mesmos. Para que a gente aprenda a desapegar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então a caridade, ela não é boa para aquele que recebe, mas sim sempre para aquele que doa. Ele é que é mais abençoado em relação à caridade, porque quando nós estamos num serviço assim, acontecem tantas situações que a gente aprende tanto. Às vezes você oferece determinado objeto e há uma recusa. E aí você fica indignado com aquilo. E aí você reflete sobre essa indignação. E é um aprendizado. Você olha a situação das pessoas e reflete sobre aquela situação. Você olha, você observa, você escuta, não é? Porque a caridade não é só material, mas é emocional, é afetiva, é o olhar, é o abraço, é a escuta atenta. Então tudo isso traz grandes aprendizados para aquele que pratica a caridade. E é importante também a gente falar sobre os bons espíritos, né? Voltando a falar sobre mediunidade, a doutrina nos orienta e nos ensina que os bons espíritos, eles se afastam daqueles que utilizam a mediunidade para benefício próprio. Porque a mediunidade, né, ela é um dom que vem de graça, né, e de graça a gente oferece, de graça a gente pratica o trabalho. E quando a gente utiliza a mediunidade para ganho pessoal, os bons se afastam de nós. Você perde a mediunidade? Não, os bons se afastam. Então, se você ainda continua com a sua mediunidade, quem é que se aproxima de você? Não é? É um ponto aí para a gente refletir. E Emmanuel continua: o discípulo sincero em todas as circunstâncias compreende a probabilidade da falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Então, Emmanuel, ele mostra que a fé verdadeira, ela não se mede pela aparência, pela beleza e nem pelos fenômenos. Então, como é que se mede uma fé verdadeira? É através da prática do Evangelho, através das nossas ações. E a doutrina espírita vem dizer que o verdadeiro espírita, ele não se vangloria da sua mediunidade, né? Então, o verdadeiro espírita, você nunca vai ver falar: eu sou o melhor médium, a minha mediunidade é muito potente, eu consigo fazer isso, eu faço aquilo, aquilo outro, eu sinto tudo, eu vejo tudo. Não. Então, o espírita, ele não vai se vangloriar da sua mediunidade. Mas o verdadeiro espírita, independente das qualidades, do tipo de mediunidade, independente da sua potência mediúnica, ele vai servir ali com humildade, buscando ser melhor a si mesmo a cada dia. E eu estava lendo um outro texto de Emmanuel sobre mediunidade e eu achei um trecho bem interessante quando Emmanuel fala assim, para a gente não confundir o médium com o mentor espiritual, né? Então, o médium, por mais dedicado que ele seja, ele ainda está em processo de crescimento espiritual e por estar ainda em processo de desenvolvimento, ele pode falhar. Então, não confunda médium com mentor, né? Então, a gente pode até... E no Evangelho tem um capítulo muito interessante, é o capítulo 21, que vai falar sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E ele fala assim, que para a gente identificar os falsos cristos e os falsos profetas, é fácil. Porque são todas aquelas pessoas que buscam a glória pessoal, o poder e a influência para tirar vantagens materiais. É muito fácil identificar. E ele fala também que esses falsos cristos, eles vêm, né? Jesus fala alguma coisa sobre lobos em pele de cordeiro, né? Então, diz assim que eles trazem, esses falsos cristos, trazem ali uma aparência de santidade, né?
E assim como alguns médiuns, né, vêm com aquela conversa mole, macia, né, mas por trás, né, dessa máscara toda, ele revela ali uma grande vaidade, né? Ele deixa se levar pela vaidade, se desviando da sua verdadeira missão mediúnica. Só que aí, eu até tenho uma pergunta para colocar lá na caixinha de perguntas lá. Porque assim, certa vez eu estava estudando sobre mediunidade, médiuns e mediunidade. E falou sobre a vaidade do médium, que o médium, ele se perde pela vaidade. Mas quem é que instiga a vaidade do médium? Somos nós mesmos. Então, suponhamos que nós temos ali um médium, que a gente vê que ele vai ter um bom desenvolvimento, ele vai fazer a diferença. Mas por causa do nosso assédio, da nossa insistência, a gente vai alimentando a vaidade dele. Será que se ele se perder, nós somos culpados também? Porque fomos nós que alimentamos essa vaidade e fizemos com que ele perdesse a missão mediúnica dele? Eu fiquei pensando sobre isso. E eu vou colocar lá para o seu Cláudio responder no mês de setembro. Então, isso vale para a gente pensar também, né? Para a gente tratar o médium como um amigo, como uma pessoa comum, não ficar endeusando o médium, porque nós também somos responsáveis se caso esse médium se desviar do caminho dele, né? Outra coisa que ele fala aqui, que a fé, ela precisa, novamente, estar centrada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é a nossa referência, e não em fenômenos extraordinários, né? E aí a gente vem com aquela fala de Jesus. Conhece-se a árvore pelos frutos, disse Jesus. Então, o verdadeiro enviado de Deus se reconhece pela coerência. Que coerência? A coerência entre as palavras e as ações. Então, é esse outro fator da gente poder reconhecer os falsos cristos e os falsos profetas. E o verdadeiro profeta, então, como que ele é? Né? Se a gente pensar em Jesus, a gente pode elencar umas qualidades ali. Humilde, desinteressado, caridoso, coerente com os ensinamentos do Evangelho, né? Que tem ali uma atitude evangélica. Então, este é o verdadeiro profeta. E Emmanuel tem mais um trecho que diz o seguinte: o mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Então, quando nós entrarmos na bem-aventuranças, isso vai ficar muito mais claro para a gente, que o mestre veio trazer para a gente é mais um roteiro de vida, né? Um roteiro para a gente crescer, para a gente se transformar, para a gente se renovar, para a gente se equilibrar, para a gente andar melhor nesta vida e na vida futura. Então, Jesus não veio para exaltar egos, né? E como a gente tem que ressaltar que Ele é o nosso modelo. E nós estamos aqui neste momento para aprender com Ele. Nós estamos aqui neste momento para fazer o mesmo que Ele, e não apenas reverenciá-lo, idolatrá-lo, né? Sair ali com a cruz no pescoço, mas é só uma coisa ali aparente, não é uma coisa profunda e renovadora na nossa vida. E o Espiritismo, é importante a gente dizer que ele não impõe culto exterior, mas o Espiritismo ele vem propor uma vivência, né? Viver realmente os ensinamentos de Cristo. Porque quando a gente fala sobre comunicação com os espíritos, a nossa conexão espiritual, qual é a base dessa nossa relação com o outro lado, com os nossos irmãos do outro lado?
a base dessa relação, a base dessa comunicação é sempre a moral de Jesus. É por isso que nos trabalhos de segunda-feira nós lemos o Evangelho, nós refletimos, nós discutimos, cada um presente pode ali exprimir sua opinião, porque assim a gente nos educa, né? A gente está ali estabelecendo uma base de comunicação através do Evangelho. Por isso que é tão importante. E Emmanuel encerra dizendo que em que objeto centraliza a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos, né? Confundidos com quem? Né? Se a gente observar, aquele que age verdadeiramente, aquele que tem a atitude, aquele que procura se transformar, ele não será confundido. Não precisa nem falar de que religião ele é. Você vai saber que ele é uma pessoa que segue os ensinamentos através do seu trabalho, das suas obras, do jeito que ele trata as pessoas, do jeito que ele trata as crianças, do jeito que ele trata os idosos. Esse nunca é confundido. Então, o Emmanuel, nessa lição especificamente, ele vem nos chamar a maturidade espiritual. Então, não basta crer, é preciso saber por que se crê. E essa fé raciocinada, né, o saber por que se crê, né, e ela nos protege das ilusões. E ela fortalece o nosso compromisso com a verdade e nos auxilia no nosso crescimento, no nosso caminho rumo a Deus, como diz aqui na mensagem de Emmanuel. E é importante lembrar que, novamente, o médium, né? O médium, ele é um instrumento falível. E que a mensagem trazida, ela precisa ser julgada, ela precisa ser analisada, né? Utilizar ali nessa mensagem a fé raciocinada. E aí, observar realmente qual é a sua essência. Porque se nós estamos falando de Jesus, se nós estamos estudando o Evangelho, né? Qual é a essência dessa mensagem? Ela precisa ter ali, né? Uma essência cristã. Então é essa a puxada de orelha que Emmanuel nos dá hoje. Para a gente não ficar endeusando as pessoas, né? E nem focando apenas no que é externo, né? Apenas em rituais, apenas nas aparências, apenas em símbolos, mas sim que a gente focar na essência realmente, que é isso que nos fará crescer, é isso que nos fará caminhar rumo a Deus, como diz a mensagem. Então, neste momento, eu vou convidar todos vocês para a gente fazer uma vibração. E essa vibração, nós vamos mentalizar os nossos melhores sentimentos. Sentimentos de cura, de refazimento, de alegria, de união, de paz. E agora, através do nosso pensamento, nós vamos enviar esses sentimentos aos nossos irmãos que têm seus nomes no caderno de oração. Vamos encher de luz e de paz, para que cada pessoa ali receba esse jato energético dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. Sabe aquele irmão, aquela irmã, que neste momento você sabe
que está passando por tratamento médico, que está à espera de um diagnóstico, que está ali tomando um remédio, que está em hospital, posto médico. Vamos enviar pensamentos de fortalecimento, pensamentos de confiança, pensamentos de refazimento, para que essas células se refaçam, para que essas substâncias sejam potencializadas com os fluidos da nossa mente. Vamos neste momento mentalizar os nossos irmãos nos hospitais, que eles também recebam essa luz fortalecedora e renovadora, para que passem por este momento e saiam renovados e fortalecidos. Vamos mentalizar os nossos irmãos que neste momento estão privados de liberdade, que eles possam receber essa luz, coragem e perseverança, esperança de que este momento também chegará ao fim. Vamos mentalizar nossos irmãos que estão neste momento nos asilos, se preparando para o retorno à pátria espiritual. Muitas vezes deixados lá porque nessa dinâmica moderna, os filhos, a família não tem como dar a devida atenção, o devido cuidado. Vamos mentalizar esses irmãos. Pensamentos de agradecimento, de contribuição, de alegria e paz. Vamos reunir agora os nossos melhores sentimentos e vamos mentalizar a nossa residência. Vamos encher a nossa casa de luz, cada cômodo. Vamos mentalizar cada pessoa que mora conosco, com alegria, com paz, equilíbrio e união, que todos se relacionem bem. Mentalizar essa família, alegria, proteção, saúde e renovação. Nossos filhos, nossos pais, nossos netos, muita paz. Vamos mentalizar esta casa, seus trabalhadores, seus fundadores, envolvê-los com luz. Seu Alencar e família, seu Batista, nossa querida irmã Zoraide, todos os trabalhadores espirituais, os trabalhadores encarnados. Muita paz, muita luz, muito amor. Que essas portas continuem abertas para abraçar a todos que chegam. Vamos neste momento mentalizar a nós mesmos. Rogando ao Pai que nossas necessidades sejam atendidas, que a cura sobrecaia sobre nós,
Que a espiritualidade nos envolva com seus fluidos, renove nossas forças, nossos pensamentos, nossa motivação para continuarmos seguindo em frente, com alegria, com fé. Obrigada, Senhor. Obrigada à espiritualidade, aos irmãos desta casa. E neste momento, encerrando o nosso encontro, vamos unidos em voz e coração, através da prece, a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossos dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair. Graças a Deus. Todos tenham uma ótima noite, um regresso seguro para seus lares e que nós possamos nos encontrar novamente na segunda-feira, no atendimento fraterno, possamos conversar, falar sobre o Evangelho, sobre as nossas esperanças. Que o Pai Celestial abençoe a todos e os amigos espirituais os acompanhem. Muitas bênçãos.